Olá pessoal, estamos de volta para continuar com o nosso estudo de execução. Já falamos da teoria geral da execução, estamos falando agora de execuções em espécie. Mas hoje nós vamos retroceder um pouco para falar de liquidação de sentença. Liquidação de sentença, se vocês olharem lá no CPC, está previsto o procedimento nos artigos 509 a 512 do CPC. E quando que é necessário fazer uma liquidação de sentença? Quando a sentença não traz o quantum de beato, traz apenas o 1 de beato. Ou seja, o juízo, por uma questão de necessidade ou por uma questão de economia processual, celeridade, ele prolata uma decisão e nessa decisão ele estabelece apenas o 1 de beato. O que é o 1 de beato? O juiz diz o seguinte: Pedro deve para João. Ele chegou à conclusão, através de um processo de conhecimento, que Pedro deve para João. Mas ele não estabelece o valor que Pedro deve para João. Quando ele diz Pedro deve para João, ele está estabelecendo o 1 de beato. E o quantum de beato, o quanto que o Pedro, o valor que Pedro deve para o João, ele deixa para a fase de liquidação de sentença. Se a gente olhar aqui o artigo 324 do CPC, ou melhor, o artigo 491 do CPC, vamos pegar aqui o artigo 491, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Veja o que diz o artigo 491 do CPC. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que o autor formule pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação. Veja, que está falando de obrigação de pagar quantia, dinheiro, né? Então, mesmo que o pedido do autor seja genérico, a decisão ela deve dizer o valor da condenação, a extensão da obrigação, o índice de correção, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Então, existe aqui uma prevalência da lei processual civil para que a sentença traga o 1 de beato e o quantum de beato. O juiz tem que dizer que Pedro deve para João e sempre que possível dizer o quanto que Pedro deve para João, porque isso evita a fase de liquidação de sentença e uma vez transitado em julgado o título executivo judicial, o processo seguirá então já para a fase de satisfação, para a fase de cumprimento de sentença. Mas se vocês, voltamos aqui, nós temos uma exceção a essa regra de sentença certa e com valor já líquido. O próprio artigo 491, nos incisos 1 e 2, diz o seguinte: salvo quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. Então, quando o juiz prolata a sentença e ele não conseguir determinar qual o valor devido, ele deixa isso para a fase de liquidação de sentença. E o inciso 2, a apuração do valor devido depender da produção de prova, de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Então nós temos duas situações aqui em que o juiz pode prolatar uma sentença ilíquida, né? E na segunda opção, que é a opção do inciso 2, veja, o processo está prontinho para julgamento, mas para se chegar ao valor devido, o juiz necessita de produção de mais provas, produção de provas demoradas, produção de prova cara, dispendiosa. Então ele diz isso na sentença, ele diz: olha, eu entendo que o Pedro deve para João, mas aqui, para eu chegar ao valor devido, esse processo de conhecimento vai se arrastar por muito tempo. E aí, por conta disso, ele deixa para uma fase posterior, que é a fase de liquidação de sentença, estabelecer o quantum de beato. Tá? E aí nós temos mais uma situação aqui também, discutida pela doutrina, se a liquidação de sentença ela cabe em todas as espécies de obrigação ou apenas na obrigação de pagar a quantia. Se a gente for aqui para o artigo 509 do CPC,
Ó, quando a sentença condenar o pagamento de quantia ilíquida, veja, fala de quantia. Então a primeira conclusão que a gente poderia chegar aqui é de que a liquidação de sentença normalmente ela vai ocorrer nos processos em que há condenação em pagar quantia. Mas a doutrina estabelece que quando se tratar de entregar coisa, e nós vamos aqui para o artigo 324 do CPC, também é possível a liquidação de sentença. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 324, aliás, do CPC que está na tela, tá? Olha, novamente aqui, ó, da mesma forma que a sentença, ela deve ser certa e determinada, da mesma forma que a sentença, em regra, deve trazer o ante beato e o quanto de beato, quando se redige a petição inicial, o pedido deve ser certo e determinado. Você tem que dizer o que você quer. Você não pode, em regra, formular pedido genérico, né? Mas a regra, então, é fazer pedido certo e determinado, né? Mas nós temos aqui, ó, o parágrafo 1º que estabelece: é lícito, porém, formular pedido genérico nas ações universais se o autor não puder individuar os bens demandados, né? Então, aqui, o artigo 324 do CPC, ele estabelece que pode haver pedido genérico. Evidentemente, se houver pedido genérico, o juiz também pode deixar para apurar o quanto de beato na fase de liquidação de sentença, tanto em relação à obrigação de pagar a quantia. E aí, se a gente lê aqui essa questão nas ações universais, em que você pede uma universalidade de bens, né, e o autor não consegue individuar isso na petição inicial, o juiz talvez também não consiga, não tem elementos para fazer isso na sentença. Então, nas ações de entregar coisa, também é possível, segundo a doutrina, com fundamento aqui no artigo 324, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC, quando se não tem o bem já certo no pedido inicial e a instrução processual não conseguiu dizer qual é o bem que deve ser entregue, isso pode ser deixado, então, para a liquidação de sentença, tá bom? Então, a regra é liquidação de sentença nas ações de pagar a quantia e também nas ações de entregar coisa, nessa hipótese que eu falei para vocês. Obrigação de fazer e não fazer, não cabe liquidação de sentença. Uma outra observação que eu tenho que fazer com vocês, e a gente volta aqui para o artigo 509 do CPC, onde inicia a nossa liquidação de sentença, é que a liquidação de sentença, ela só cabe nos títulos executivos judiciais. Nos títulos executivos judiciais. Se a gente tem um título executivo extrajudicial, se nós temos um título executivo extrajudicial, esse título, para ser exequível, ele precisa ser certo, líquido e exigível. É a regra que está aqui no artigo 783 do CPC. Veja o que diz o artigo 783 do CPC. A execução para cobrança de crédito, né, e aí crédito a gente está falando novamente de dinheiro, fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Então, o título executivo extrajudicial, para ser executado, ele precisa sempre ser certo, líquido e exigível. Então, se ele não for líquido, não cabe fazer um processo autônomo de liquidação para posteriormente executar. Se você tem um documento e esse documento, mesmo que seja um título executivo extrajudicial, ele não for líquido, ele não estabelecer de forma clara o valor devido, você não pode, evidentemente, iniciar o teu processo autônomo de execução. E também não tem como fazer um processo de liquidação em relação a esse título extrajudicial e líquido. Então, qual é a solução? A solução é processo de conhecimento. Então, a liquidação prevista no artigo 509 do CPC, a 512, é apenas para títulos executivos judiciais. Inclusive, aqueles títulos em que você precisa de um processo autônomo de execução, né? Porque vocês sabem que nós temos alguns títulos executivos judiciais que não se faz por fase procedimental executiva,
por inexistir processo de conhecimento anterior no juízo competente para fazer o cumprimento de sentença. Aí, nesses casos, desses títulos executivos judiciais em que você não tem processo autônomo no juízo competente, você também pode iniciar um processo autônomo de liquidação de sentença antes de iniciar a fase de cumprimento de sentença. Quais são esses títulos? Relembrando a vocês. Sentença penal condenatória, sentença arbitral, decisão estrangeira homologada pelo STJ e sentença estrangeira homologada pelo STJ. Você pode ter esses títulos não líquidos, são títulos executivos judiciais, e aí, antes de iniciar o cumprimento de sentença, você então faz a liquidação de sentença desses títulos, tá? Beleza? Mas relembra que títulos executivos extrajudiciais não cabe liquidação de sentença. Porque, como o próprio nome diz aqui, ó, no artigo 509 do CPC, trata-se de liquidação de sentença. E sentença é título executivo judicial e não título executivo extrajudicial. Então, nós vamos fazer aqui a leitura dos artigos, né, em relação à liquidação de sentença, e posteriormente eu vou trazer para vocês, a gente vai vir aqui para o nosso slide, e aí eu fiz aqui um esqueminha com linha de tempo, só para ele está meio poluído porque eu não coloquei ainda na ordem sequencial, mas se vocês olharem aqui, ó, a liquidação de sentença, ela é uma fase procedimental dentro do processo de conhecimento já existente, e fica exatamente, olha aqui, ó, fica exatamente no meio do processo, no meio dos autos. Primeiro você tem a fase de conhecimento, que nasce com a petição inicial e vai até a sentença, né? Aí você forma o título executivo judicial, nesse nosso caso aqui um título executivo judicial apenas com un debeatur, sem o quantum debeatur. E aí, se você tem um título executivo judicial sem o quantum debeatur, antes de iniciar aqui, ó, o cumprimento de sentença, você precisa fazer a liquidação. Você precisa estabelecer exatamente qual é esse quantum debeatur, porque para você fazer a execução você precisa de um título certo, líquido e exigível, né? Você precisa ter no título, que é exatamente o que está lá no nosso artigo 783 do CPC, para que você possa fazer a execução de sentença, você precisa de um título certo, líquido e exigível. O que significa certo? O documento, o ato, né, o título judicial ou o título extrajudicial precisa dizer qual é a obrigação que vai ser cumprida. Precisa dizer se é uma obrigação de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Isso é a certeza do título. O que é um título líquido? Um título líquido é aquele que diz o valor a ser pago, a quantidade de objetos que deve ser entregue, qual é a obrigação que deve ser satisfeita, né? Qual é a obrigação de fazer, qual é a obrigação de não fazer, que coisa que eu tenho que entregar e qual é o valor que eu devo. Isso é um título líquido. E exigível? Exigível é que ele venceu e não foi pago. Então, para você executar qualquer título executivo, judicial ou extrajudicial, você precisa de certeza, liquidez e exigibilidade. Tá? E se faltar um desses elementos, você então não tem execução. A tua execução ela não vai ser admitida. O juiz, ao receber a tua execução, não vai prosseguir. Se essa iliquidez, repito, estiver dentro do título executivo extrajudicial, não tem jeito, vai para o processo de conhecimento. Agora, se essa falta de liquidez estiver dentro de um título executivo judicial, aí sim a gente vai se valer dessa fase de liquidação antes de iniciar o cumprimento de sentença. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido essa parte, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, para o artigo 509 do CPC, para começar a leitura dos nossos artigos e fazer um comentário de cada artigo, para posteriormente a gente então procurar entender aqui esse nosso esqueminha, essa linha de tempo aqui em relação à liquidação, que, como eu disse, fica entre a fase de conhecimento e o cumprimento de sentença. Repito, normalmente as sentenças ela é líquida, é exceção ela não ser líquida, beleza? Então vamos lá. Aqui então começamos com o artigo 509 do CPC. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, a gente já falou que pode ser quantia, mas também pode ser entregar coisa, proceder-se-á a sua liquidação
a requerimento do credor ou do devedor. Então aqui, ó, nesse artigo, nós já temos uma observação a fazer de que não se inicia a liquidação de sentença de ofício, né? A parte que desejar fazer a liquidação de sentença, ela tem que requerer isso por escrito. Ela não precisa de uma petição inicial, como ela não precisa de uma petição inicial para fazer cumprimento de sentença. Como é uma fase procedimental nos autos que já existem, no processo já em tramitação, ela apenas precisa de uma petição simples dizendo: eu quero a liquidação. Eu quero a liquidação de sentença. A liquidação de sentença, então, não nasce de ofício, ela depende de requerimento da parte interessada, tá? Da parte que ganhou o processo. E veja, é interessante a gente notar aqui, ó, que a legitimidade para requerer essa liquidação pode ser do credor e também pode ser do devedor. Porque que o credor, naturalmente, ele tem interesse em fazer a liquidação porque ele quer receber o crédito dele. Mas por que o devedor teria interesse em fazer a liquidação? Porque ele quer se livrar dos efeitos dos juros, da multa, da mora relacionada a este processo, né? Então, o devedor também teria interesse em fazer o requerimento de liquidação para se livrar logo da obrigação. Ele quer saber quanto que ele deve, quer pagar de uma vez e se livrar da obrigação. Claro que isto é raro de acontecer, mas se o devedor quiser se livrar dessa obrigação, ele pode fazer isso requerendo a liquidação de sentença e posteriormente, vindo em juízo, pagar o que deve. Então, essas são as observações que a gente retira da leitura da cabeça do artigo 509 do CPC, beleza? E aí, o inciso 1 e o inciso 2 do CPC, eles trazem as duas formas de liquidação, né? A liquidação pode ser por arbitramento ou pelo procedimento comum. No CPC de 73, nós tínhamos também uma liquidação por cálculo. E a doutrina chamava isso de pseudo-liquidação. Porque quando você tem uma liquidação por cálculo, basta que a parte, né, que tem à sua disposição esses programas de atualização de conta, tal, que para chegar ao valor devido basta apenas uma atualização de juros, correção monetária, então isso não necessita de liquidação. Você faz o cumprimento de sentença e aí numa fase inicial do cumprimento de sentença, se você não tiver, por exemplo, elementos suficientes para chegar ao valor devido, na fase inicial você pede, por exemplo, para o executado apresentar os dados necessários para que você faça a tua conta. E se você tem parte dos dados, você apresenta a conta com base nos dados que você tem, mesmo que a tua conta não seja certa, e você pede para o juiz intimar então o executado para trazer os novos elementos. Se ele não trouxer os novos elementos, a conta que você apresentou vai ser considerada correta. Então, quando você tiver uma sentença que para chegar ao valor devido bastam cálculos aritméticos a ser efetuados com os dados que estão no processo ou com os dados que estão na mão do executado ou de terceiro, você não precisa de liquidação, você inicia a tua execução e aí nessa fase inicial vai se estabilizar o valor devido sem necessidade de liquidação. Lá no escritório a gente tem aquelas ações contra a Oi, que são ações de diferenças de subscrições de ações. E acontece exatamente isso. No início tinha assim uma discussão lá ainda na época do CPC de 73 se precisava ou não da liquidação. E aí lá no CPC de 73 a gente tinha liquidação por cálculo. Mas já naquela época, considerando que eu entendia que liquidação por cálculo inexistia, porque a doutrina chamava isso de pseudo-liquidação, eu já fazia através direto do cumprimento de sentença. Assim eu ganhava tempo. Agora com o CPC de 73, de 2015, aliás, essa situação está muito mais tranquila porque a liquidação por cálculo não existe mais no nosso sistema processual. Então, quando se precisar fazer, se chegar ao valor por cálculo, você apresenta esse cálculo se tiver todos os elementos. Se você não tiver todos esses elementos, faz o cumprimento de sentença e aí esses dados vão vir ao processo e você vai ter o cálculo numa fase posterior dentro do próprio cumprimento de sentença, tá?
Então hoje nós temos apenas duas espécies de liquidação, que é por arbitramento e pelo procedimento comum. E quando que acontece por arbitramento e quando que acontece pelo procedimento comum? Por arbitramento é quando a própria sentença determinar assim, né? A sentença diz, olha, eu estou aqui dizendo que Pedro deve para João, mas que para chegar ao valor devido eu preciso de uma perícia. E eu vou deixar essa perícia para a fase de liquidação de sentença. Ou as próprias partes, né, elas estabelecem isso, né? Tanto o autor como o réu chegam à conclusão de que, olha, não, está muito difícil de chegar ao valor devido agora, vamos esperar, vamos pedir a sentença estabelecendo o ano de beato e posteriormente nós vamos ter o conto de beato. Ou quando exigido pela natureza do objeto da liquidação. É impossível o juiz estabelecer naquele momento, né, o quanto de beato. Então, ele deixa também isso para o árbitro. O árbitro nada mais é do que um perito, uma pessoa com capacidade técnica para estabelecer o quanto de beato. O juiz não tem conhecimento técnico suficiente para fazer aquilo no momento da prolação da sentença, do processo de conhecimento. Ele não quis fazer perícia nessa fase de conhecimento, ele deixa isso para a fase de arbitramento. Tá? E pelo procedimento comum, como é que se faz uma liquidação pelo procedimento comum? Quando então houver necessidade de alegar e provar fatos novos em relação para se estabelecer o quanto de beato, né? Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, pensem lá naqueles acidentes que aconteceram em Minas Gerais, da barragem da Vale, que acabou matando um monte de gente, causou prejuízo para um monte de gente, inundou fazendas, e aí então a Vale é responsável, né? Ela evidentemente vai ser condenada, mas às vezes fica difícil de estabelecer, por exemplo, qual foi o prejuízo de um fazendeiro que perdeu vacas, boi e tal. Então o juiz prolata uma sentença condenando a Vale a pagar, né, o prejuízo, mas deixa para apurar esse prejuízo na fase de liquidação, e na fase de liquidação então vão existir novas alegações e novas provas em relação ao prejuízo sofrido pelo dito fazendeiro. Beleza? E aí, o parágrafo primeiro. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e em autos apartados a liquidação dessa. Veja, aqui nesse caso nós vamos ter sentenças de capítulo. Então, vamos pensar naquele nosso velho exemplo de uma ação de reparação de danos em acidente de veículo. Tem dano moral, dano material e dano estético. E aí o juiz prolata uma sentença condenando Pedro, sempre eu, a pagar ao João. Mas ele sabe qual é o valor do dano material e o dano moral. Mas ele não sabe qual é o valor do dano estético, porque a lesão que o autor diz que sofreu ainda não está consolidada. Então, se a lesão não está consolidada, o juiz não consegue estabelecer o valor dessa indenização. E aí o que ele diz? Condeno o Pedro a pagar 100 mil para o João em relação ao dano material, 50 mil em relação ao dano moral, e o dano estético eu deixo para a fase de liquidação. Tá? Então, veja, nessa situação, estabelece aqui o parágrafo 1º do artigo 509 do CPC, que eu posso fazer o seguinte: uma vez transitado em julgado a minha sentença, eu posso executar a parte líquida, né? E simultaneamente eu posso fazer liquidação, evidentemente em autos apartados, né? Porque os procedimentos vão ser diferentes. Beleza? Entenderam? Então, aqui agora o parágrafo 2º do artigo 509 estabelece que quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento da sentença. Aquilo que eu falei anteriormente, né? No CPC de 73 isto era uma liquidação, agora não é mais liquidação, e aqui o CPC diz expressamente quando se tratar apenas de cálculo aritmético, né? Aqui no parágrafo 2º, o credor, desde logo, faz o cumprimento de sentença, não precisa passar para a fase de liquidação. E aí ele até complementa aqui a questão do programa de atualização financeira, dizendo que o CNJ desenvolverá e colocar à disposição dos interessados programas de atualização financeira. Veja, qualquer site de tribunal, qualquer tribunal tem um programinha lá. Você entra lá, joga os valores, tal, o dia da citação, o dia do vencimento do título, e ele vai te dar o valor atualizado.
Uma informação importante aqui do parágrafo 4º do CPC é que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Vejam bem, na liquidação o que se vai estar em discussão é apenas o quanto de beato. Não tem como rediscutir o ante beato. O ante beato já foi estabelecido pela sentença no processo de conhecimento. Pedro deve para João. E na liquidação não pode ser, não, Pedro não deve para João. Já era. Isso ali está resolvido. E na liquidação a gente vai estabelecer apenas o valor que Pedro deve para João, que é o quanto de beato. Tranquilo? Então é isso, essa regrinha aqui. E aí o artigo 510 do CPC, na liquidação por arbitramento, que é uma das espécies da obrigação, o juiz intimará as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar, e caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Vejam bem aqui, aqui nós temos uma regrinha buscando uma efetivação maior do processo de liquidação. Né? Por quê? Porque uma prova pericial ela é muito dispendiosa, cara e demorada. Então, se nessa fase de liquidação se puder dispensar essa prova pericial, com as partes trazendo aos autos laudos unilaterais e ambas concordarem com aqueles laudos, o juiz então não precisa designar perito. Porque ao designar perito, ele vai ter que intimar o perito para dizer qual o valor dos honorários que ele vai cobrar. Aí o perito apresenta esses honorários, as partes são intimadas para dizer se aceitam ou não aceitam. E já pode estabelecer um incidente processual dizendo que não concorda com os honorários, que estão fora da tabela, etc, etc. Isso toma tempo. Beleza, mas vamos imaginar que não houve esse incidente, que as partes aceitaram os honorários. Aí o juiz intima o perito para dizer que os honorários foram aceitos e as partes para apresentar quesitos. E se quiserem indicar assistente técnico. Aí após isso, o perito faz a perícia, apresenta a perícia, as partes são intimadas para se manifestar sobre essa perícia, podendo impugnar e apresentar a perícia dos seus assistentes técnicos. Aí posteriormente o juiz decide isso. Isso leva muito tempo. Se isso puder ser evitado, com as próprias partes trazendo elementos unilaterais a demonstrar o quanto de beato, e houver concordância delas em relação a isso, ou o juiz entender que o documento do autor e o documento do réu são parecidos e chegar a um valor devido, ótimo. Aí o processo vai ser célere, rápido e efetivo. Agora, se isso não acontecer e precisar realmente de perícia, aí a coisa vai demorar um pouco mais. Por isso que nós temos essa regrinha aqui do parágrafo 4º do artigo 509 do CPC. Beleza? Agora a gente já vai aqui para o artigo 510 do CPC. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará... o 510 foi o que eu acabei de ler, né? Que eu acabei de explicar para vocês. A gente vai aqui para o 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogado a quem estiver vinculada, para querendo apresentar a contestação no prazo de 15 dias, observando-se no seguinte o que couber o disposto no livro 1 da parte especial deste Código. Vejam bem, então, a liquidação por procedimento comum se faz como se fosse um processo de conhecimento, que nós temos uma fase cognitiva, né? Uma nova fase cognitiva para então se apurar o quanto de beato. E aí, se a parte tiver advogado vinculado aos autos, ela não será citada novamente, né? E nem será intimada pessoalmente. Ela será intimada na pessoa do advogado ou da sociedade de advogados que está ali constituída nos autos, para apresentar a contestação no prazo de 15 dias sobre a petição do autor requerendo a liquidação pelo procedimento comum. E aí nós temos um processo cognitivo, como é um processo de conhecimento normal. Não tem muito o que falar. É exatamente o que diz aqui, a parte final do artigo 511 do CPC. O disposto no livro 1 da parte especial deste Código é exatamente o processo de conhecimento pelo procedimento comum. Beleza? Mas aí, essa fase de conhecimento apenas para se estabelecer o quanto de beato, não se discutindo novamente o ante beato. Beleza? Por último, o artigo 512 do CPC, para posteriormente a gente partir para o nosso slide, diz o seguinte: a liquidação poderá ser realizada na pendência do recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.
O que significa isso? Veja, o juiz prolatou uma sentença ilíquida e deixou para a fase de liquidação, estabeleceu o quanto de beato, o quanto devido. E aí houve recurso, por uma das partes ou pelas duas partes, e a parte quer se antecipar. Aquela parte beneficiária da sentença, ou até de repente o réu, o que é mais difícil, porque ele também tem legitimidade para interpor a liquidação, ele quer já, enquanto o recurso está tramitando no tribunal, no STJ, no STF, ele quer chegar ao quanto de beato. Então o que ele faz? Ele extrai uma carta de sentença e enquanto o processo está no tribunal, a cópia desse processo fica aqui e inicia-se o processo de liquidação para estabelecer o quanto de beato. Evidentemente, com este procedimento, ele pode causar prejuízo ao réu. E se ele causar prejuízo ao réu e posteriormente a sentença for reformada, ele vai ter que ressarcir esse prejuízo. É a teoria do risco-proveito que nós vimos lá na tutela provisória aplicada aqui também. Quer dizer, você quer fazer a sua liquidação antes do trânsito julgado, você pode. Mas se por acaso você causar prejuízo ao réu, evidentemente você vai ter que ressarcir esse prejuízo. Essa teoria do risco-proveito se aplica na tutela provisória, se aplica também ao cumprimento provisório da sentença, que nós vamos ver posteriormente. Mas evidentemente que o prejuízo que você causa ao réu aqui numa liquidação de sentença é bem menor do que o prejuízo que você pode causar numa efetivação da tutela provisória ou no cumprimento provisório de sentença, porque na liquidação não há atos de alienação do patrimônio do devedor, né? Então por isso o prejuízo é menor. Mas havendo prejuízo, esse prejuízo tem que ser ressarcido se por acaso o recurso for provido. Beleza? Então aqui a gente acaba de ver todos os artigos, tá? E aí a gente volta então aqui para o nosso slide, para vocês verificarem na linha do tempo como que a coisa funciona, tá? Então nós vamos verificar certinho aqui na linha do tempo como a coisa funciona. Então pessoal, visto aí os artigos, né, os comentários dos artigos, agora nós estamos aqui nesse slide com a linha do tempo do processo de conhecimento, para que vocês compreendam melhor como é que funciona a liquidação de sentença. Como eu disse anteriormente, nós temos aqui a petição inicial que deu início ao processo, né, o processo de conhecimento. Nós temos toda a fase de conhecimento, com citação, contestação, instrução processual, né, e aí nós chegamos numa sentença, numa obrigação de pagar quantia ilíquida. Como eu falei para vocês, nós podemos também ter obrigação ilíquida de entregar coisa. Eu expliquei anteriormente para vocês que isso pode acontecer também para entregar coisa, tá? Mas a maioria das sentenças ilíquidas são de pagar quantia, beleza? E aí aqui, por exemplo, entregar coisa dos boizinhos lá, né, na situação da Vale. Não se sabia quantos boizinhos tinha na fazenda. De repente a pessoa quer o boizinho de volta. Ao invés dela buscar em juízo, no processo de conhecimento, uma indenização pelos boizinhos, ela quer um boizinho idêntico. Aí o juiz diz o seguinte: vamos deixar para ver quais os boizinhos que tinham lá, qual a raça do boi, para fazer liquidação de sentença, já que eu não consegui resolver isso. Então, a regra é você ter sentença líquida para a obrigação de pagar quantia, né? Mas isso também pode acontecer para a obrigação de entregar coisa e nunca para a obrigação de fazer e não fazer. Beleza? E aí, então, tendo essa sentença líquida, havendo trânsito em julgado ou não, você pode partir para a liquidação, tá? Então, aqui a liquidação, ela independe do trânsito em julgado, né? Aquela regrinha lá do 512 do CPC. Você pode fazer a liquidação independentemente do trânsito em julgado ou na pendência do recurso, e aí você faz em autos apartados, né? Se você tiver recurso, no juízo de origem, como previsto lá no artigo 512 do CPC. Agora, se o processo já transitou em julgado, foi para o tribunal e voltou, aí se fará dentro dos próprios autos dessa liquidação. Eu falei para vocês também, olha isso aqui, se a apuração for por mero cálculo aritmético, que é a regra prevista lá no artigo 509, parágrafo 2º do CPC, você não tem liquidação, né? Você usa o programinha de cálculo que o CNJ diz para ser disponibilizado pelas partes, regra lá do parágrafo 3º do artigo 509 do CPC, né? A liquidação ela é dispensável e aí você já vai direto para o cumprimento de sentença, né? E aí no cumprimento de sentença é a fase de satisfação que nós já vimos anteriormente, e nós temos uma sentença
que vai extinguir esse cumprimento de sentença posteriormente, que é a fase posterior à liquidação aqui, tá? Olha isso aqui, tá bem? Beleza. Na liquidação, conforme regra lá prevista no parágrafo 4º do artigo 509 do CPC, é vedado discutir o mérito e modificar a sentença em relação ao antebeato, né? Como eu também já expliquei anteriormente. Tranquilo? A liquidação, repito aqui para vocês, ela não nasce de ofício, ela depende do requerimento do credor ou do devedor. Os dois são legitimados para requerer a liquidação. Tá bem? Tranquilo? Então, prosseguindo aqui, as duas formas de... ou melhor, antes de a gente falar das duas formas de liquidação, a gente tem que falar aqui, ó, quando nós temos uma sentença com parte líquida ou parte ilíquida e parte ilíquida e parte líquida. Aí você vai fazer o quê? Você pode ter a execução simultaneamente à liquidação em autos apartados. A execução vai direto aqui, ó, flechinha, leva direto ao cumprimento de sentença, e aí essa liquidação da parte líquida, no exemplo que eu dei lá do dano estético, ela pode ser feita em autos apartados. Tranquilo? Né? Também bem fácil de entender isso aqui. E então a gente tem aqui na sequência da nossa linha do tempo as espécies de liquidação, que pode ser por arbitramento ou pelo procedimento comum. Arbitramento depende de um perito, né? E procedimento comum depende de novas alegações de fato, né? E novas provas. E aí, no fato novo, você inicia através de uma petição, né? Pelo procedimento comum, o credor ou até o devedor pode iniciar essa liquidação. Vai ser intimado o advogado ou sociedade de advogados para responder a essa liquidação pelo procedimento comum, buscando provar fato novo. Evidentemente, se essa parte tiver, né, advogado ou sociedade de advogados vinculada nos autos, se não tiver essa intimação, se dá de forma pessoal. Importante observar aqui que não há nova citação, né? Mesmo que não tenha advogado, a outra parte será intimada. Ou intimada porque o seu advogado, se tiver advogado, e se não tiver advogado, pessoalmente. A contestação, então, nesse caso de procedimento comum, para apresentar a contestação no prazo de 15 dias, e posteriormente vem uma sentença. Essa sentença aqui, ela tem uma natureza de decisão interlocutória, porque ela é recorrível por agravo de instrumento. Se vocês forem lá no artigo 1015 do CPC, vamos olhar aqui o artigo 1015 do CPC, 1015 do CPC, olha só, o parágrafo único do artigo 1015, também caberá agravo de instrumentos contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Então, todas as decisões interlocutórias que são proferidas aqui dentro do processo de liquidação ou que põem fim ao processo de liquidação, elas são recorríveis por agravo de instrumento. Mas aqui, ó, essa sentença aqui no processo de liquidação pode chegar ao final e ela apurar, por exemplo, que não há, veja bem, que não há nada a ser devido ao autor. Você tem um fim anômalo do processo de liquidação. Isso pode acontecer. Pode chegar ao final com os dados que foram disponibilizados às partes e até o árbitro apurar que o saldo devido ao autor é zero. Isso aconteceu inclusive em algumas ações minhas, naquelas questões da Brasil Telecom e que agora é sucedida pela Oi. Chegou-se ao final e apurou-se que nada era devido ao autor. Aí nesse caso você tem uma decisão que põe fim ao processo. Como não há cumprimento de sentença a fazer, qual seria o recurso cabível? Seria agravo de instrumento? Né? Se não tem fase posterior, por que agravo de instrumento? Por que não fazer apelação então? Então, uma parte da doutrina defende que nesse caso o recurso cabível não seria o agravo de instrumento, e sim uma apelação, porque não há necessidade do processo ficar em primeiro grau de jurisdição, considerando que nada há a executar. Tá? Essa é uma polêmica estabelecida dentro da natureza aqui dessa sentença, que também tem doutrinador que entende que essa sentença que põe fim ao processo de liquidação não seria de natureza interlocutória, e sim de natureza, não seria uma decisão
com natureza de decisão interlocutória, mas sim com natureza de sentença. Mas no fim anômalo do processo, é natural que se recorra por apelação, porque não haveria então uma fase posterior, tá? Mas independentemente disso aqui, ó, sempre que houver uma decisão dentro da liquidação, ela sempre é recorrível por agravo do instrumento, por força do que dispõe o artigo 1015, parágrafo único do CPC. Beleza? Então, nós vimos aqui que pelo procedimento comum, intimação do advogado para se manifestar, advogado da outra parte para apresentação em 15 dias, essa concessão é apresentada e posteriormente vem sentença, e pode ter instrução processual, né? Pode ter audiência de instrução em julgamento, pode ter tudo que o procedimento comum tem. E por arbitramento? Arbitramento é quando é determinado em sentença, convencionado pelas partes, ou a natureza da obrigação exige, como eu expliquei anteriormente, né? E aí, neste caso, como está lá no artigo 509, inciso 1 do CPC, neste caso, o juiz, quando se inicia essa liquidação por arbitramento, intima as partes para apresentar pareceres e documentos, né? E caso ele não possa decidir de plano, ele nomeia perito. Ele nomeia perito para fazer isso, né? Prazo judicial aqui não tem, né? Então o juiz estabelece o prazo que ele achar, não existe prazo legal, existe prazo judicial, a lei não estabelece, e aí, claro, que o processo pode ficar dormindo lá durante um tempo, até o juiz decidir. Vem a sentença, e aí essa sentença aplica-se tudo o que eu falei aqui em relação ao procedimento comum. Então, uma vez vindo a sentença, pode-se iniciar o cumprimento de sentença, que é a fase posterior. Beleza? Olha aqui também, que eu deixei de falar nessa apuração por mero cálculo aritmético, existe aqui uma nuvenzinha dizendo que no CPC 63 se tratava de pseudo-liquidação, né? Está aqui para vocês relembrarem disso, bem legal. Tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, a liquidação de sentença, né? É bem importante. Vocês podem olhar aqui no CPC que a liquidação de sentença, no 509 do CPC, só para vocês terem uma ideia de como o código ele é bem sistematizado. Ó, logo que a gente termina aqui a coisa julgada, o código então vem e fala da liquidação de sentença. Tanto a liquidação de sentença como o cumprimento de sentença, eles estão dentro do livro 1, que trata do processo de conhecimento. O processo de conhecimento, ele é dividido em procedimento comum e procedimento especial. Então, você tem sentença, você tem coisa julgada, e se necessário você tem a liquidação de sentença. Então, a liquidação de sentença não está dentro de execução, está dentro do processo de conhecimento. E, novamente aqui, ó, depois da liquidação de sentença vem o cumprimento de sentença, as disposições gerais que nós já falamos, e posteriormente vai vir o cumprimento provisório da sentença, que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia. E ainda nós vamos falar na próxima aula. E na sequência do cumprimento definitivo de sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia, que nós já falamos. Então, o código está bem sistematizado em relação à questão da liquidação de sentença. Lembrando novamente a vocês que liquidação de sentença, então, está no livro 1 da parte especial do código, logo após a coisa julgada. Eu espero que essa aula breve, né, uma aula curta, eu acho de 45 minutos, tenha sido proveitosa para vocês, e dúvidas eu estou à disposição nos nossos canais de sempre. Um grande abraço e até a próxima.